Conselho autoriza promotor a retomar investigação sobre Lula e triplex no litoral de São Paulo. STF nega pedido do Conselho de Ética da Câmara sobre cassação de Eduardo Cunha. Polícia Civil pede prisão do ex-presidente da Samarco e de mais 6 pessoas da empresa devido à tragédia em Mariana. Gastos de brasileiros no exterior caem mais de 60% em janeiro. Barack Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo em Cuba. No esporte, Fórmula 1, Sebastian Vettel é o mais rápido no segundo dia de treinos em Barcelona. E você vai ver ainda a segunda reportagem da série especial sobre Extrema, no sul de Minas Gerais. Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho Nacional do Ministério Público derrubou nesta terça-feira uma decisão liminar provisória que suspendeu uma investigação sobre o ex-presidente Lula por suposta ocultação de patrimônio relativa a um apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista. A investigação é realizada pelo Ministério Público de São Paulo. Além de autorizar a retomada das apurações, a decisão também manteve à frente do caso o promotor Cássio Conserino, que anunciou que já tinha elementos para denunciar o petista, a quem atribui a verdadeira posse do imóvel. Alguns apartamentos do condomínio eram da cooperativa habitacional dos bancários e em 2009 foram assumidos pela OAS. A Polícia Federal suspeita que a empreiteira usava os imóveis para pagar propinas de contratos fechados com as estatais. A defesa de Lula nega que ele seja o dono e que teve apenas a opção de compra pela cooperativa de bancários Bancop, desistindo do negócio em 2014. 4 partidos de oposição, PSDB, DEM, Solidariedade e PPS, além de integrantes do PSB e do PMDB, anunciaram a criação de um comitê pró-impeachment que pretende agir a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. A criação desse comitê foi motivada pela prisão do publicitário João Santana, marqueteiro das 3 últimas campanhas presidenciais do PT. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, chegaram ao Brasil hoje de manhã. O casal desembarcou em São Paulo e foi levado em avião da Polícia Federal para a Superintendência da PF em Curitiba, no Paraná. João Santana e a mulher tiveram a prisão temporária decretada na 23ª fase da Operação Lava Jato, que investiga a relação de Santana com a Odebrecht. A empreiteira também é alvo de investigações, acusadas de fazer repasses financeiros ao publicitário no exterior. A principal acusação é que João Santana recebeu 7 milhões de dólares em contas no exterior. Os dois passam por exames em Curitiba, onde vão ficar detidos. A previsão é que prestem depoimento nesta quinta-feira. O juiz Sérgio Moro determinou o sequestro de um apartamento que o marqueteiro tem em São Paulo, em nome da mulher. Há suspeitas de que o imóvel teria sido pago com dinheiro retirado de uma conta secreta na Suíça. O Supremo Tribunal Federal negou nesta terça-feira o recurso do Conselho de Ética da Câmara, que tentava retomar o ritmo normal das atividades do colegiado no processo de cassação do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Na semana passada, foi protocolado um mandado de segurança que pedia a anulação da decisão, que fez o processo de Cunha retornar praticamente à estaca zero. E também nesta terça, a defesa de Cunha entrou com um recurso no STF pedindo que a primeira turma, da qual o ministro Luiz Roberto Barroso faz parte, analise a decisão do magistrado que na semana passada negou a suspensão do processo de cassação do PMDBista. O advogado do presidente da Câmara, Marcelo Nobre, apresentou ao Supremo uma ação para interromper a tramitação do processo até que fosse apreciado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, um recurso que levaria o caso à fase inicial.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, relator do processo de Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado, informou nesta terça-feira que recebeu a defesa prévia do ex-líder do governo na casa. Após o recebimento da defesa prévia, Ataídes terá até 5 dias úteis para apresentar o relatório preliminar pela continuidade ou não do processo que analisa se Delcídio quebrou o decoro parlamentar. Delcídio do Amaral foi preso preventivamente em novembro de 2015, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na sexta-feira passada, o STF decidiu revogar a prisão do senador, que ficou quase 3 meses afastado do Senado. Delcídio deve voltar aos trabalhos amanhã. Nas conversas que ele teve nos bastidores com outros senadores, ele disse que ainda não sabia se faria um discurso no plenário para explicar o que aconteceu durante o tempo que ficou na prisão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já adiantou que Delcídio deverá exercer seu mandato em plenitude. Mudando um pouco de assunto, a Polícia Civil pediu a prisão do ex-presidente da Samarco e de mais 6 pessoas da empresa por conta da tragédia em Minas Gerais. Após a conclusão do primeiro inquérito que apura o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, a Polícia do Estado de Minas Gerais pediu a prisão do presidente licenciado Ricardo Vescov. Além dele, mais 6 funcionários da empresa Samarco. Todos foram indiciados sob suspeita de homicídio qualificado por dolo eventual, inundação e corrupção ou poluição de água potável. O rompimento da barragem de Fundão causou a morte de 19 pessoas. Um rastro de destruição que chegou ao litoral do Espírito Santo, que fica a 600 quilômetros de distância do local do acidente. A recessão na economia e o dólar alto fizeram os brasileiros diminuírem os gastos no exterior, mesmo em janeiro, quando as despesas aumentam por conta das férias. E os gastos lá fora somaram 840 milhões de dólares, uma queda de 62% em relação ao mesmo período de 2015. A valorização da moeda norte-americana aumentou os gastos com cartões de crédito e débito no exterior. Em janeiro, o dólar avançou 1,93% e chegou a R$ 4,02. Ao mesmo tempo, a recessão na economia tem diminuído a renda das famílias brasileiras. Além disso, a alta da inflação e o nível de endividamento segue elevado no começo deste ano. Isso também tem contribuído para eliminar os gastos no exterior. Os juros bancários, por sua vez, continuam em níveis historicamente altos. Para completar, o governo passou a cobrar a alíquota de 25% do imposto de renda sobre remessas ao exterior para o pagamento de serviços a gastos pessoais. Foi o menor valor para o mês de janeiro desde o início da série histórica do Banco Central em 2010. Também foi a primeira vez que essas despesas ficam abaixo da marca de R$ 1 bilhão desde o começo do levantamento feito pela autoridade monetária. E falta uma semana para mais de 28 milhões de brasileiros começarem a entregar a declaração do imposto de renda. Um imposto que sobe sem parar e bem acima da inflação. Quem vai cumprir a obrigação deve estar preparado para 3 novidades na declaração deste ano. A necessidade de informar o CPF do dependente menor acima de 14 anos. O ano passado era acima de 16, esse ano foi acima de 14. E outra novidade é que os profissionais liberais da saúde e os advogados vão ter que informar o CPF dos clientes e os valores das prestações de serviços recebidas. E a última novidade é o botão que foi criado nessa declaração, que é entregar declaração. Ele unifica 3 procedimentos anteriores, que era verificar pendências, gravar declaração e transmitir a declaração. Aí é um único botão, ele já faz tudo. Ou seja, o leão está fechando todas as brechas para evitar sonegações. E o governo não dá trégua, porque sempre corrige a tabela abaixo da inflação. Aliás, este ano nem corrigiu e o contribuinte paga mais. Nós estamos hoje com uma defasagem de 60% da tabela progressiva, ou seja, a tabela progressiva que você, contribuinte, irá calcular o seu imposto de renda anual, deveria estar reajustada em mais 60%. O que gera o quê? Hoje você vai preencher a declaração de imposto de renda, apurar um imposto de renda
quem sabe apagar, sem economicamente dever. E quem tem que declarar não deve descuidar do prazo. Começa a ser entregue agora dia 1º de março e vai até 29 de abril. E dia 25 agora de fevereiro, os contribuintes já podem abaixar os programas para fazer a declaração. Eles podem fazer no computador, pelo programa PGD, e podem fazer também nos dispositivos móveis, tablets e smartphones. Na capital paulista, os contribuintes podem tirar todas as dúvidas no plantão da Receita Federal. E a gente quer deixar bem claro para o contribuinte que é só para tirar dúvidas do preenchimento da declaração e desse exercício de 2016. Já que não há sensibilidade do próprio governo federal de ceder algo tão patente e óbvio que a tabela está defasada, está tirando recurso do cidadão de maneira ilegal e inconstitucional, que a justiça então venha socorrer a população e entregue a César o que é de César. A capital paulista já registrou 827 casos de dengue até o último dia 31 de janeiro. O número é 16,5% maior que o registrado em janeiro do ano passado. Segundo o secretário municipal da Saúde, Alexandre Padilha, a Zona Leste registrou o maior número de casos. Para ele, a explicação está na falta d'água no sistema Alto Tietê, que abastece essa parte da cidade. Os moradores começaram a armazenar água, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. Mas o secretário fez questão de ressaltar que os fiscais da prefeitura estão vistoriando os imóveis em um raio de 300 metros de cada caso notificado. Agora as notícias internacionais. O presidente americano Barack Obama apresentou nesta terça-feira o plano para fechar a prisão na Baía de Guantánamo, em Cuba. O fechamento é uma promessa de campanha de Obama em sua primeira eleição em 2008, mas sofre forte oposição política. O plano será levado ao Congresso norte-americano. Segundo a Casa Branca, o plano mostra que o fechamento de Guantánamo é de interesse da segurança nacional norte-americana e vai gerar uma grande economia para o governo do país. A prisão custa quase 450 milhões de dólares por ano. Os 91 presos acusados de terrorismo e crimes de guerra deverão ser transferidos para prisões dos Estados Unidos e de outros países. A transferência sempre gerou muita controvérsia entre os congressistas do país. A prisão foi aberta em 2002 pelo então presidente George W. Bush, na área que também abriga uma base naval norte-americana. Um acidente de trem causou pelo menos uma morte e deixou vários feridos hoje no leste da Holanda. As causas ainda são desconhecidas. O trem de passageiros bateu numa cancela e descarrilou. O prefeito de Dalfsen afirmou que o trem estava viajando em velocidade máxima. O condutor morreu na hora. O operador, que pulou segundos antes da colisão, foi detido e deve prestar depoimento amanhã. A empresa holandesa de manutenção assegurou que a passagem em nível é segura e afirmou que é importante que exista uma investigação profunda sobre o ocorrido. O governo da Síria anunciou que aceita a proposta de um cessar-fogo no país, mas com algumas condições. Uma delas é continuar combatendo grupos terroristas como o Estado Islâmico. O governo sírio anunciou nesta terça-feira que aceita a proposta de Estados Unidos e Rússia de um cessar-fogo no país. Em um comunicado enviado à AFP, o Ministério das Relações Exteriores disse que aceita o cessar das hostilidades e que vai continuar lutando contra o terrorismo do Estado Islâmico, da Frente al-Nosra e de outros grupos terroristas associados. Ainda de acordo com o texto, o governo está disposto a determinar junto à Rússia quais as regiões e os grupos que serão incluídos na trégua para garantir o êxito do cessar-fogo. O acordo entre Rússia e Estados Unidos exclui os grupos EI e al-Nosra, que é o braço sírio da Al-Qaeda, e organizações que o Conselho de Segurança da ONU considera terroristas, mas que não são identificadas no comunicado. O governo sírio não faz distinção entre ativistas, rebeldes e jihadistas. O regime de Bashar al-Assad considera todos terroristas.
E veja a seguir, Fórmula 1, Sebastian Vettel é o mais rápido no segundo dia de treinos em Barcelona. E você vai ver ainda a segunda reportagem da série especial sobre Extrema, no sul de Minas Gerais. É daqui a pouco, até já! Estamos de volta para falar de esporte e automobilismo. Pelo segundo dia consecutivo, a Ferrari liderou os testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. E Sebastian Vettel manteve a Ferrari no topo da tabela de tempos. Chegou o momento do esporte. O alemão Sebastian Vettel foi o piloto com o melhor tempo nos 2 dias de treino e também o que mais voltas completou, foram 134, Soraya. O dia marcou ainda a estreia do novo pneu para a temporada. No circuito da Catalunha, na Espanha, o alemão deixou o atual campeão Lewis Hamilton para trás. Vettel também tirou o piloto australiano Daniel Ricciardo da Red Bull do primeiro lugar. Os dois usaram pneus médios e ultra macios, enquanto os outros pilotos utilizaram pneus macios. Nico Rosberg, da Mercedes, conseguiu o terceiro melhor tempo. Sérgio Pérez, da Force India, foi o quarto à frente de Marcus Ericsson, da Sauber. Esse primeiro período de testes da Fórmula 1 termina na próxima quinta-feira. Depois, as equipes voltarão a treinar em Barcelona entre os dias 1º e 4 de março. A primeira das 21 provas da temporada acontece dia 20 de março, com a realização do GP da Austrália. Há 3 dias da eleição que vai escolher o novo presidente da FIFA, o candidato Príncipe Ali pediu adiamento do pleito. O príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein apelou ao Tribunal Arbitral do Esporte para tentar adiar a eleição da FIFA. Ele é um dos 5 candidatos à presidência da entidade e a votação está prevista para esta sexta-feira. O príncipe havia pedido que fossem instaladas cabines de votação transparentes, o que foi negado pela Comissão Eleitoral da FIFA. Os advogados de Hussein afirmaram ter ido ao Tribunal do Esporte para conseguir a suspensão dos votos, porque a entidade máxima do futebol não concordou com o procedimento de emergência sobre as cabines. A FIFA busca um novo presidente em meio a uma grande investigação por suspeitas de corrupção. O suíço Joseph Blatter ocupava o cargo desde 1998 e pretendia se candidatar novamente, mas ele foi afastado no fim de 2015 por suspeitas de envolvimento no esquema. E agora o futebol internacional, o Napoli entrou em campo ontem para encerrar a 26ª rodada do campeonato italiano. A equipe recebeu o Milan e ficou apenas no empate. Os 2 gols saíram no primeiro tempo. O Napoli abriu o placar com o Insigne. Após o cruzamento, a defesa do Napoli cortou errado. Bonaventura aproveitou e completou de primeira para o gol. Com o resultado, o Napoli perdeu a chance de retomar a liderança do campeonato. Pela Copa da Inglaterra, o Manchester United passou pelo Shrewsbury Town, equipe da 3ª divisão. O zagueiro inglês Chris Smalling, o meia espanhol Juan Mata e o jovem meia atacante inglês Jesse Lingard marcaram os gols do United. Com a vitória, a equipe garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Agora o tênis, o número 6 do mundo, Kei Nishikori, estreou com vitória no ATP 500 de Acapulco. Na luta direta com o tcheco Tomas Berdych pela 6ª posição do ranking, o japonês justificou o amplo favoritismo. Nishikori, que vem de título em Memphis, nos Estados Unidos, derrotou o holandês Tjemo de Baker por 2-0, parciais 6-0 e 6-3. Nas oitavas de final, ele vai enfrentar o americano Sam Carey, número 43 do ranking da ATP. O torneio de Acapulco distribui $1.400.000 em prêmios.
Saúde e educação, duas palavras que definem bem o estágio de evolução de um povo, né? E a cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais, é um dos melhores exemplos do país sobre a importância dos investimentos nessas duas áreas. É o que a gente vai ver agora na segunda reportagem da série especial com Kleber Werneck. Quando Dona Josefa chega ao hospital de Extrema, ela se sente em casa. Esse daqui também é um médico sensacional, ó. Gente boa, esse aqui é gente boa. Se não fosse ele, essa semana eu tinha morrido. Aos 61 anos, ela diz que os médicos e enfermeiras já fazem parte da família. Quem é o senhor? Doutor Lúcio. O que ele significa para a senhora? Muita coisa. Um céu, viu? Ele significa um céu. O médico fala sobre a importância da aproximação de um paciente com aquele que vai cuidar de sua saúde. É importante essa proximidade entre o paciente, o médico, esse carinho até. Com certeza, né? Hoje em dia, se falar em acolhimento, é a questão do atendimento primordial da saúde, né? Então, a pessoa que já vem com queixas, com dores, ser bem atendida, ser bem acolhida, já alivia bastante, né? Esse atendimento personalizado foi um dos motivos para a Extrema conquistar o título de melhor cidade do país. A classificação feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro levou em conta a situação da saúde e da educação em mais de 5.000 municípios brasileiros. E Extrema foi destaque nessas áreas. Em educação, é prerrogativa constitucional do município educação básica, mais precisamente educação infantil e ensino fundamental. Em saúde, a mesma coisa, a gente está olhando saúde básica, o que o município pode oferecer de fato. Não é para todos os municípios brasileiros terem um INCA, né, um Instituto do Câncer. Não é sustentável nem viável economicamente. Então, a gente está olhando o número de consultas pré-natal, que aí tem toda uma discussão de saúde materno-infantil por trás. É um serviço fácil, simples e barato de ter, todo mundo tem que ter, e evita uma série de complicações na saúde da população. Para uma cidade ser considerada a melhor do país, não existe mistério. É preciso investir. Para você ter uma ideia, nós tivemos um investimento em 2005, eram 4.300.000 anual, nosso orçamento. Em 2015 fechamos com 23.400.000 e agora para 2016 já aprovamos um orçamento de 36 milhões. Este é o principal pronto-socorro da cidade. Mais de 200 pessoas passam por aqui por dia. O atendimento é feito de acordo com a gravidade de cada caso. O que chama atenção é a rapidez. Cada pessoa demora no máximo 20 minutos para passar pelo médico. No caso de seu José Maria, foi até um pouco menos. Ele chegou ao hospital às 10 horas da manhã, pisou onde não devia e ficou com um prego no pé. Foi atendido imediatamente na recepção. 15 minutos depois, foi chamado pelo médico. Eu furei o pé no prego, só que agora não estou podendo mexer com o dedo, está doendo demais. O atendimento foi rápido e seu José ficou aliviado. É tudo de bom que tem que acontecer, né? O que o paciente quer que aconteça, né? Estou vendo que o senhor é lágrima nos olhos do senhor. Realmente foi... Não, é dor, e essa dor no pé é um lugar muito ruim, né? Sempre está doendo. Mas lágrima é mais, deu outro problema nos olhos, né? Em alguns casos, nós superamos até o atendimento para particulares e para o convênio médico. Nós oferecemos uma quantidade de especialidade muito grande que muitas vezes na rede privada não se encontra. A rede pública de ensino de Extrema também serve de exemplo às escolas particulares. Uma educação que começa logo cedo. As crianças podem ficar o dia inteiro na creche. Bom para as mães, para os pequenos e para o futuro de todos. Gosto da praia e do parquinho e de tomar sopa. Se pega, esconde. A rede municipal de ensino de Extrema atende 5.800 alunos, de 4 meses a 14 anos de idade. Eles estão matriculados em 21 escolas do município, com destaque para os centros de ensino integral, onde as crianças recebem 5 refeições por dia. Todos os dias as crianças chegam aqui por volta das 6 horas da manhã e vão embora às 6 horas da tarde. Durante este período, são acompanhadas de perto por educadores e monitores. E a rotina é sempre a mesma: aprender e brincar. O
quando a gente tem um número de faltas consecutivas, a gente aciona o conselho ou o CRAS também e vai ver juntamente o que está acontecendo. Vai na casa da criança saber o que está acontecendo com essa criança, o porquê dela não estar indo, para poder solucionar esse problema e que ela retorne e possa se desenvolver. E tudo acompanhado de perto pelos pais, que recebem informações diárias sobre o desempenho das crianças. Débora tem 2 filhas que estudam em tempo integral e elogia a qualidade da escola. Eles estão sempre dando um recado, mostrando alguma coisa para a gente que acontece na escola. Tudo que acontece com sua filha é comunicada? Sim. Mais um motivo e bem suficiente para que Extrema tenha recebido o título de melhor cidade do país. O exemplo está dado e quem quiser seguir... Na próxima reportagem, um mercado de trabalho de Extrema, onde todo mundo está empregado e sobram vagas até para moradores de outras cidades, até de São Paulo. Amanhã, então, você acompanha a 3ª reportagem da série especial. Pois é, não pode perder. E essa edição termina aqui, eu volto logo mais com outras informações. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã.